queria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo de número 11. Hebreus está lá no finalzinho da Bíblia, perto de Tiago, antes de Tiago um pouquinho. E Hebreus 11 é um capítulo muito conhecido porque ele fala sobre os heróis da fé, né? Nós estamos nessa jornada de tomar decisões com coragem, né? Coragem para tomar decisões. Coragem para tomar decisões. E isso começou quando eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra. E nessa palavra a gente estava falando de derrubar os gigantes, né? Derrubar os gigantes de frente, derrubar os gigantes, né? Confrontar os gigantes e derrubá-los. Nessa ocasião a gente falou sobre três pontos importantes. Primeiro, que a gente deve estar motivado para enfrentar os gigantes. A gente precisa decidir enfrentar os gigantes, né? E também nós precisamos vencer, né, o nosso medo para enfrentar gigantes. E o pastor Evander se viu inspirado por essa palavra para motivar cada um de nós, a igreja do Senhor, a decidir com coragem. E a partir daí a gente teve aqui o pastor Leandro, que ministrou a palavra para nós. Vamos ficar em pé um pouquinho para a gente ler o texto? O pastor Leandro ministrou para nós, dizendo que a gente deve ter coragem para crescer. O pastor Guto veio logo em seguida e pregou, ministrou a necessidade da gente decidir, saber decidir, tomar decisões em tempo de crise. E na semana passada o pastor Evander falou que a gente precisa decidir para crescer, decidir para largar as tendas, crer em Jesus, viver a graça de Deus, decidir despertar, né? Ele usou vários textos lá de Isaías. E hoje a gente quer terminar esse tempo, né, falando sobre decidir pela fé. Amém? Decidir pela fé. Então, Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, porém, vendo-as de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, querido do Senhor. Sente-se um pouquinho. Vamos abrir a nossa Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo 12 e 13. Nós vamos fazer menção desses dois textos. E depois nós vamos ler Gênesis de número 22, mas não agora, né? Muito bem, nós estamos falando sobre decidir, não é? Decidir com coragem. E decidir, para alguns, é muito fácil. E tem algumas coisas que a gente consegue realmente decidir com muita facilidade, né?
A gente decide a hora que a gente vai acordar, a gente decide a roupa que a gente vai vestir quando vamos sair de casa, a gente decide o que nós vamos almoçar, ou as mulheres decidem o que vão fazer para o almoço, para o jantar. Tem coisas que são muito fáceis de decidir. Mas tem algumas coisas que para se tomar uma decisão, elas envolvem uma complexidade maior. Né? Porque nós temos que, às vezes, pensar, raciocinar, né? Ver os pontos positivos, os pontos negativos na nossa consideração, para que então depois a gente decida, para que então a gente tome uma decisão. Decidir, querido, sempre exige algo a mais de nós, porque decidir significa romper com algo. Quando a gente decide, a gente está escolhendo alguma coisa. Né? Você está escolhendo ir para o lado direito ou você está escolhendo ir para o lado esquerdo. Você está escolhendo pelo A ou pelo B. Você está optando por uma situação qualquer. Então, decidir é romper. Decidir, né? Essa palavra, essa segunda expressão da palavra, né? Ela lembra a seção, né? Ela lembra algo que precisa realmente ser partido ao meio. É uma escolha. Ninguém consegue ficar em cima do muro o tempo todo. A gente escolhe em algum momento, a gente escolhe, em algum momento a gente decide. E não é fácil para algumas pessoas romper. Tem algumas situações que estão tão impregnadas na gente, tem algumas coisas que fazem tão parte da gente, estão tão presas a cada um de nós, que para nós nos libertarmos delas, para nós abrirmos mão delas, se torna difícil, exige um pouco mais da gente. Mas é preciso decidir, porque a Bíblia está sempre falando com a gente a necessidade da gente fazer escolhas, a necessidade da gente decidir. A Bíblia nos estimula, a palavra de Deus nos estimula a gente a decidir. Escolhei, pois, hoje, né, diz o Senhor falando através dos lábios de Moisés, escolham hoje a quem vocês querem servir, como Josué. Escolham hoje a bênção ou a maldição, como Moisés falou. Escolha entre servir a Deus e a Mamon. Então, em vários momentos da palavra, a Bíblia nos chamando para decidir. Fala para o seu irmão aí do teu lado, você precisa ter coragem para decidir. Fala com ele. Você precisa ter coragem para decidir. A gente vai compartilhar do texto, a gente vai desenvolver o texto, mas eu queria que você prestasse atenção. Decidir é romper. Mas a gente não deve, por exemplo, romper com uma aliança que a gente fez, sem que antes a gente tenha conversado, dialogado, sem que antes a gente tenha esgotado os elementos necessários para eu poder romper com uma aliança que eu tenha feito com alguém. Decidir é romper. Mas a gente não vai estimular você a romper, por exemplo, com o seu casamento. Se o teu casamento não está bom, se o teu casamento não é frutífero, se você não consegue ser feliz no teu relacionamento conjugal, busque ajuda, busque aconselhamento, ore, busque a Deus, dialogue, converse, porque são decisões que a gente tomou na nossa vida lá atrás, e que agora não dá simplesmente para a gente romper com elas dessa forma. Mas nós vamos ver aqui na palavra de Deus vários exemplos, a partir da vida de Abraão, em que Abraão rompeu, em que Abraão decidiu, e ainda que aquilo tivesse sido para ele doloroso, angustiante, difícil, foi a melhor opção que ele fez. E Abraão, quando ele decide, e isso também é um ponto positivo para nós temos a fé. Quando Abraão decide, ele decide pela fé. Quando Abraão decide, ele decide com fé. A fé é um ponto a mais para nós. E decidir fé é algo difícil também. Mas Deus, o texto de Hebreus define a fé. Ele diz que a fé é a certeza ou firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção daquilo que não se vê.
Ou seja, fé é certeza. Certeza. E essa certeza, ela é sólida, ela é como uma base sólida, onde não há dúvida, onde não há variação de dúvida. A fé é o oposto da incredulidade, a fé é o oposto da dúvida, a fé é o oposto do receio, a fé é o oposto da temerosidade, a fé é o oposto disso. Aquele que tem fé, ele tem a convicção em Deus, de que é possível, de que Deus pode fazer, de que Deus pode realizar, de que Deus pode chamar à existência aquilo que ainda não existe, aquilo que ainda não se concretizou, não se realizou, mas Deus é poderoso para tornar realidade na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia o tempo todo ela nos estimula a decidir e ela nos estimula a ter fé. Por isso que eu falo com vocês hoje, o tema hoje da nossa mensagem aqui, da nossa palavra, da nossa conversa é decidir pela fé. Você tem um elemento a mais, meu irmão, minha irmã. Você tem um elemento a mais que te ajuda, que te auxilia a decidir na presença do Senhor. Você tem a fé. Uma vez, nós pastores, às vezes vivemos uma crise, quando Deus começa a ministrar o nosso coração, a nossa vida, que é chegado o tempo da gente sair do lugar que a gente está e ir para uma outra terra, ir numa outra direção, ir para uma outra igreja, ir para um outro povo, né? E aí começa uma crise no nosso coração, porque a gente já está tão acostumado com as pessoas, a gente ama as pessoas, às vezes a gente elaborou projetos, né, dali para 4, 5, 6, até 10 anos, a gente sonha, a gente projeta, né, a gente está sonhando com o povo, sonhando com a igreja, mas Deus começa a ministrar no nosso coração que é chegado o tempo de partir, de ir embora. Como isso é difícil para nós. E uma vez eu ouvi uma esposa de pastor falando algo, seu esposo pastor, vivendo essa crise também, né? E ela falou uma coisa muito interessante para ele, que estava com dúvida, não sabia o que fazer, não sabia como optar. E ela falou assim para ele, para onde você for, Deus vai abençoar você. E aquilo ajudou ele a tomar uma decisão, porque ele sabia, dentro de uma visão de Deus, dentro da direção de Deus, que para onde ele fosse, Deus estaria abençoando, Deus estaria ministrando sobre a vida dele, sobre o ministério dele, para ser um ministério frutífero, para ser um ministério para a glória de Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia aí em Gênesis 12, se você já tem ela aberta. A primeira coisa que nós precisamos, irmãos e irmãs, decidir com fé. Decida sair da terra, do lugar onde você está, crendo numa promessa de Deus para a sua vida. Amém? Então decida sair da terra, do lugar onde você está, né, para uma terra que Deus vai mostrar a você, uma terra crendo na promessa de Deus. Lá em Gênesis de número 12, a gente vê Abraão tomando uma primeira decisão na vida dele e tomando uma primeira decisão com fé. Abraão, ele está junto com a sua família. Na ocasião, seu pai ainda era vivo, seu pai se chamava Tera. E eles saem de uma terra distante, né? Um pouco acima do lugar para onde eles iriam. Eles saem da terra de Ur dos Caldeus, que mais tarde vai se tornar Mesopotâmia e depois Babilônia. Hoje é uma área ocupada pelo Iraque. E Deus começa a inclinar o coração desse homem chamado Tera, para que ele saísse daquela região de Ur dos Caldeus e fosse para uma outra direção. Era comum as pessoas naquela época saírem, né, daquele espaço de terra, migrarem para o Vale Fértil, que era uma parte de terra que ficava próximo a Israel, ali em Canaã. Eles iam em direção a melhores condições de vida, a água, a sobrevivência e tudo isso. Só que quando Tera está no meio desse caminho, isso leva alguns anos, ele morre. E Abraão então permanece num outro lugarzinho, ele fica ali parado e Deus começa a inclinar o coração de Abraão. Abraão está numa terra, é uma terra de idolatria. Abraão está numa terra de desgosto.
Abraão está no meio de uma cidade que era muito conhecida naquela época. Abraão está numa cidade que era muito rica naquela época. Abraão está numa terra também que era muito idólatra, haviam muitos deuses, e que em alguns momentos aquela terra se tornava seca. Abraão não conhecia a Deus, como nós conhecemos, como nós temos intimidade com Deus hoje. Mas alguma coisa começa a ministrar, o Espírito de Deus começa a trabalhar, incomodar o coração de Abraão. E aí no capítulo 12, versos 1, 2, 3, a gente lê o seguinte: disse o Senhor a Abraão, ele ouviu a voz do Senhor: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus orienta Abraão nesse sentido. E ele sai. Deve ter sido uma decisão muito difícil para ele. Você faria isso hoje? Sairia do lugar onde você está. Sairia do lugar onde você tem família constituída. Sairia do lugar onde você tem trabalho. Sairia do lugar que você gosta. Sairia do lugar onde você já criou raízes, onde você está muito bem instalado. E você iria para um lugar que você nem sabe aonde que é. Você sairia com a sua família, com os seus mais próximos, e sairia andando por aí, por um lugar que você nem sabe para onde você vai. Nós não faríamos isso, racionalmente, nenhum de nós faríamos isso. Entretanto, Abraão percebe que ele precisava sair daquele lugar. Abraão toma uma decisão de sair daquela terra, crendo numa promessa de Deus para a vida dele. Como eu falei para vocês, a terra que Abraão estava era uma terra que tinha as condições necessárias para a sobrevivência de Abraão e tudo mais. Entretanto, havia um peso naquele lugar que começa a angustiar o coração de Abraão e fala assim: eu vou sair daqui, eu não quero mais permanecer aqui. E ele decide então e sai. Essa terra, querido, muitas vezes não é um lugar na nossa vida, mas é um estado. É um estado de espírito. Sabe, às vezes nós estamos plantados numa terra que é uma terra seca. Às vezes nós estamos plantados numa terra, nós estamos num lugar, nós estamos num estado de espírito que nos angustia. Às vezes nós estamos num lugar que nos aflige, que não deixa a gente crescer, que não deixa a gente romper, que não deixa a gente avançar, que não traz crescimento para a nossa vida, mas nós estamos lá. Às vezes Deus já mostrou para você que a porta está fechada, mas você insiste em tentar abrir porta fechada. Às vezes Deus já mostrou para você que não é o lugar que Deus tem para a sua vida, mas Deus tem um lugar mais amplo para você e você está num lugar apertado. Deus tem um lugar diferente para você desse que você está, mas a gente insiste muitas vezes em permanecer ali, naquele ponto, naquela terra. E ainda que ela não nos satisfaça, a gente permanece. Às vezes é a terra do comodismo. Às vezes é a terra do conforto. Eu me sinto bem aqui, ainda que eu sofra, eu me sinto bem aqui. Ainda que doa, mas eu me sinto bem aqui. Racionalmente é o melhor. Querido, as coisas de Deus precisam ser discernidas e experimentadas espiritualmente. Preciso, irmão, eu e você percebermos se essa terra que eu estou, se esse lugar que eu estou, se esse momento que eu estou vivendo é o momento de Deus para a minha vida e é o lugar de Deus para a minha vida. É preciso tomar a decisão para sair. Sai da terra seca, em nome de Jesus. Sai da terra
que te afasta, que te envia para longe dos propósitos de Deus, que te mantém longe dos propósitos de Deus, do querer de Deus para a sua vida. Sai desse lugar que você está. Às vezes nós entramos dentro de uma caverna, e lá dentro da caverna a gente fica lá encolhidinho, escondidinho dentro daquela caverna. E dentro daquela caverna a gente está se refugiando de várias coisas, a gente tem medo de várias coisas, medo de enfrentar a vida, medo de enfrentar os problemas, medo das coisas, das pessoas. A gente entra ali dentro daquela caverna e ali a gente acha que é um lugar bom, é um lugar seguro, e a gente permanece ali. Entretanto, os propósitos de Deus na sua vida não estão se cumprindo. O que Deus tem para a sua vida não está se realizando. Deus tem uma terra maior para você. Deus tem uma terra ampla para você. Deus tem um outro ambiente para você viver. Mas você continua dentro da terra seca, na terra da angústia, na terra do sofrimento. Como aquele menino Mefibosete estava na terra de Lodebar, na terra da dor, na terra da morte, na terra do pesar, e ele permanecia ali. Ele era herdeiro de rei, ele era príncipe, mas permanecia na terra da dor, permanecia na terra seca, na terra do sofrimento. Deus tem um outro lugar mais amplo para você. Deus tem uma outra direção para a sua vida, é preciso crer nisso. Durante muito tempo, eu lutei com a angústia de abandonar o meu trabalho, de abandonar o meu serviço, sair do meu serviço para me tornar pastor de tempo integral. Foram anos vivendo essa luta. Eu exerço o ministério pastoral desde 97. Em 2004 eu fui consagrado. Então eu só vim para o ministério de tempo integral agora. Quanto tempo não tem? 10 anos, 11 anos, 12 anos para ser mais exato. E durante todo esse tempo eu lutei com a possibilidade de ser pastor de tempo integral, mas não tinha coragem para viver e para experimentar isso. O pastor que pregava a respeito da multiplicação dos pães, não cria que Deus era poderoso para multiplicar os pães dele. O pastor que pregava do Isaac que lançou a semente na terra da fome, e essa semente prosperou a 30, 60 e a 100 por um, não conseguia abrir mão do trabalho dele. Porque via no seu trabalho, um trabalho já de muitos anos, numa empresa instável, ganhando razoavelmente bem, via ali naquele lugar, um lugar adequado, seguro. Quando você está num lugar seguro, você tem dificuldade de tomar decisões. Mas no ano de 2015 foi um ano assim forte na minha vida, porque por muitas vezes eu me angustiei de estar naquele lugar. 2 horas da tarde, um jovem me liga dizendo assim: pastor, eu estou aqui numa Cracolândia, me tira daqui por favor. Lindo, eu não posso ir aí te tirar agora, porque eu estou no meu trabalho, eu só vou poder ir aí te buscar depois das 6 horas. E ele falou: tudo bem, pastor, eu espero. E ele esperou lá até aquele tempo em que eu e mais algumas pessoas fomos lá tirar ele da Cracolândia. Ele já estava lá 3 dias, né, cheio de cocaína e de crack na cabeça. Algumas coisas começaram a angustiar o meu coração. Como permanecer no lugar, muitas vezes estava em volta de uma mesa, numa reunião, com o advogado, com o presidente da empresa, com mais outros funcionários, decidindo algumas coisas, né? E eles todos falando, e eu na minha cabeça pensando outras coisas e pensando assim: o que eu estou fazendo ainda aqui? É hora de romper. E aí eu não sabia nem mesmo que ia vir aqui para Petrópolis, né? Mas eu mandei uma carta para o bispo, me coloquei à disposição do bispo, Ministério de Tempo Integral. Em princípio eu ia ficar na mesma igreja em que eu estava. E aí foi aquele reboliço dentro da empresa. Aí começa um monte de gente para falar para você continuar na terra que você está. Tem um monte de gente que vai chegar para você e vai falar assim: ó, isso é loucura. Tem um monte de gente que chega para você no momento em que você quer viver o melhor de Deus. Vai ter um monte de gente que vai chegar para você e vai dizer: não faz isso não, pensa mais um pouquinho, desiste disso, permanece aqui, nós necessitamos de você aqui, nós precisamos de você aqui. Querido, em nome de Jesus, sai da terra que te aperta, vai para a terra ampla, vai para a terra larga, vai viver os propósitos de Deus para a sua vida, vai viver o querer de Deus para a sua vida. Às vezes você está na terra que te aperta porque você quer, porque está faltando decisão na sua vida. Tenha fé e coragem para decidir, sair da terra que você está, sair do lugar que você está, do espaço que você está, para viver as promessas de Deus.
Porque Deus tinha promessa para Abraão. Deus falou assim: Abraão, se você ouvir a minha voz, eu engrandecerei o teu nome, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, você será uma grande bênção. Querido, Deus tem um lugar diferente para você, e Ele vai mostrar a você. Hoje é noite de Deus te mostrar uma terra diferente para você viver. Talvez você esteja aí numa terra, num estado de angústia, de opressão, dentro de uma caverna, dentro de um vale, e está lá porque você quer. A tua prova já terminou, mas você gostou dela e ficou lá. O teu deserto já acabou, mas você gostou dele e ficou lá. Olha, querido, estenda a sua mão e fale com Deus assim: Deus, me tira dessa terra, e Deus vai tirar você desse lugar. Creia na promessa dele, porque ele tem um lugar para você de crescimento. Ele tem um lugar para você de multiplicação. Ele tem um lugar para você onde as promessas dele se realizam na sua vida. E esse lugar é junto dele. Esse lugar é junto do Senhor, é perto dele. Moisés preferiu a fenda da rocha, mas ele viu a glória de Deus passando por sobre ele. Aleluia! Deus tem um lugar para você perto dele, próximo dele. Nessa terra que às vezes a gente permanece, insiste nela, é uma terra que a gente fica longe de Deus, distante de Deus. E aí é preciso você decidir, meu irmão, minha irmã. É preciso decidir pela fé, crendo na promessa de Deus. Crendo na promessa de Deus. Em alguns momentos a gente falou aqui que a crise é uma bênção na nossa vida, porque a crise ela nos move, a crise nos tira do nosso lugar de conforto e leva a gente para um lugar diferente, não é? Elias estava à beira de um rio, e naquele rio ele bebia daquela água, e naquele rio, próximo àquele rio, os passarinhos vinham e traziam alimento para ele todo dia. E aí Deus fez com que o rio secasse. E Deus fez com que os passarinhos deixassem de levar o alimento. E aí Elias tem que sair e ir para a casa da viúva, não é? Para viver um outro milagre, para viver um outro tempo, para viver uma outra realização na presença do Senhor. Querido, não é necessário que o teu rio seque para você perceber aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é preciso que os passarinhos parem de trazer o alimento para você perceber que aquele tempo ali findou, acabou. Toma a decisão, meu irmão. Sai desse lugar de angústia, sai desse lugar que te oprime e vem para perto do Senhor, para a terra que Deus vai mostrar para você, porque Ele tem promessa para a tua vida. Assim como Ele tinha promessa para Abraão, Ele tem promessa para a tua vida. Glória a Deus. Querido, o segundo ponto está aqui no capítulo de número 13. No capítulo de número 13, Abraão ele tem que tomar uma outra decisão. Ele está junto com o seu sobrinho Ló. Ele já batalhou pelo seu sobrinho Ló. Ele está perto do seu sobrinho Ló. E ele, tanto ele como o seu sobrinho, eles têm muito gado. Eles são muito abastados. Deus os abençoou, eles cresceram. E naquela caminhada, muitas vezes, as pessoas que trabalhavam para Ló e as pessoas que trabalhavam para Abraão contendiam, brigavam. O capítulo 13 diz assim, olha: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estava a sua tenda, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló ia com Abraão e também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló, preste atenção nisso. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra,
como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E se separaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14, preste atenção nisso. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. No versículo 10, fala que Ló levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão e foi naquela direção. E depois que Ló se aparta de Abraão, o Senhor dá uma outra visão a Abraão e diz para ele, ergue os olhos e olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que você vê, eu a darei. Abraão ali tinha que tomar uma decisão. E ele toma uma decisão quando ele então decide no seu coração o seguinte, se o meu sobrinho for para a esquerda, eu vou para a direita. E se o meu sobrinho for para a direita, eu vou para a esquerda. Não importa para onde ele for, eu vou numa direção diferente. Porque eu preciso me separar dele, porque há contenda. Eu preciso me afastar dele, porque há divisão, há contenda. Interessante, quando Ló olha para o seu lado esquerdo, ele vê as campinas do Jordão, ele vê um vale bonito, ele vê uma região bonita, chama a atenção dele, a questão da aparência, ele então vai para dentro desse lugar, e ele percebe, ele sabe, né, que aquele lugar era um lugar onde as pessoas eram maus, e os moradores ali eram pecadores contra o Senhor, mas ele escolhe ir para lá e vai para lá. Abraão escolhe ir numa direção diferente daquela do seu sobrinho. A primeira decisão de Abraão está no fato de que ele se afasta das contendas. Querido, preste atenção numa coisa. Você não foi criado para viver debaixo de contenda. Você não foi criado para viver debaixo de conflito. Você não foi criado para viver debaixo de aflição. Sabe, às vezes a gente vive contendas na nossa vida por pouca coisa. Abre mão disso. Tem coisas que não vale a pena a gente brigar, tem coisas que não vale a pena a gente contender. Isaac abria poços, e esses poços davam água. E vinham lá os moradores de Gerar e tomavam aquele poço. Isaac não contendia por aquele poço, mas abria mão. Ele abria outro poço, dava água, contendiam por aquele, ele também abria mão. O quanto foi necessário ele abrir mão para fugir da contenda, para fugir da aflição, ele o fez. E todos os poços que ele abria, dava água, Deus o abençoava. Deus o abençoava na terra seca, Deus o fez prosperar na terra seca. Então afaste daqueles que geram contenda na sua vida. Afaste daqueles que trazem ferida sobre você, meu irmão. Querido, se você se relaciona com alguém que só te fere, ou que você também só fere, afaste um pouquinho, querido, do Senhor, vai ser salutar, vai ser bênção. Você não vai deixar de amar, você não vai deixar de respeitar, você não vai deixar de ser canal de Deus na vida dele. Entretanto, você vai se afastar um pouco, porque você sabe que traz problema, que traz ferida para a sua vida. Se você sabe, querido, que um lugar, um estado ou algumas situações geram situações que não edificam a sua vida, por que permanecer nelas? Afaste disso, porque Deus tem o melhor para você. Em Gênesis 13 a gente vê Abraão decidindo se afastar daquilo que não era a visão de Deus para a vida dele. Qual a visão que Deus tem dado para você? Quando Ló abriu seus olhos, Ló foi conduzido pela aparência, Abraão foi conduzido pela fé. Você não pode ser conduzido pela aparência, você precisa ser conduzido pela fé. Se você é conduzido pela aparência, você vai para um lugar que vão te ferir, você vai para um lugar de maltrato, você vai para um lugar de angústia, você vai para um lugar que não vai te fazer bem, você vai para o lugar da contenda.
E Ló foi parar dentro da cidade de Sodoma e Gomorra e só sofreu com aquilo. Mas Abraão optou, abriu os seus olhos, ver o agir de Deus pela fé. Ele foi pelo lado direito, ele foi pelo lado contrário que Ló tinha orientado, porque ele viu, ele teve a visão de Deus para a vida dele. Ele optou ir para o outro lado, porque era o lado motivado pela fé. Está percebendo isso, querido do Senhor? Quando Ló olha as campinas, então ele é conduzido pela aparência. Não se prenda à aparência, seja você conduzido pela fé em nome de Jesus. Não se prenda, querido, a um lugar onde há benefícios humanos para a sua vida. Vai, meu irmão, porque Deus tem uma promessa para a tua vida, aleluia. Não se prenda a isso, porque isso não é o melhor de Deus para você. Querido, se você está em dúvida em qual decisão tomar, se você está em dúvida, né, se você vai para um lado ou para o outro, querido, deixa Deus abrir os seus olhos para você ver aquilo que Ele tem para você. Deixa Deus abrir os seus olhos para você perceber o mover dEle na sua vida, o agir dEle na sua vida. Querido, como eu falei no início, Deus tem um plano e um propósito para você. E Deus já tinha um plano e um propósito para realizar no coração de Abraão. Quando Abraão opta por ir por um lado, para ir por um lado diferente daquele do seu sobrinho, ele vai porque o coração dele estava inclinado pela fé, no agir de Deus, no mover de Deus, meu irmão, minha irmã. Se eu conseguir entender isso, que Deus tem algo melhor para a minha vida, eu vou me afastar de tudo aquilo que traz feridas para a minha vida, para o meu coração. Eu vou me afastar daquilo que não edifica a minha vida. Meu irmão, tem coisas hoje na sua vida que não te edificam. Tem coisas hoje na sua vida que não é o lugar que Deus quer para você. Tem uma terra que você está habitando que não é essa que Deus tem em propósito para a sua vida. Sabe, às vezes essa terra é a sala da nossa casa, mas é um lugar que a gente precisa sair. Às vezes a terra que a gente está vivendo, querido, é o nosso local de trabalho, como era o meu. E Deus quer nos mover e nos tirar desse lugar. Às vezes é preciso se afastar um pouco do meio da tua parentela, porque ela tem oprimido a sua vida, principalmente casais. É preciso repensar a vida, repensar a história, tomar as decisões, pedir a Deus para abrir os nossos olhos, para a gente poder ver. Num primeiro momento, você pode estar vendo assim um deserto. Mas Deus vai te abençoar lá no teu deserto. Aquele deserto vai se tornar um lugar de bênção na sua vida. Você pode, num primeiro momento, com o olhar humano, olhar, perceber e ver que aquilo ali não tem nada de agradável. Mas Deus pode gerar, aleluia, coisas maravilhosas e tremendas na sua vida. A partir desse lugar, no centro da vontade de Deus, no lugar que Deus tem para você. Eu estava, a gente já está indo para o final. Eu estava como evangelista num lugar chamado Belfort, no Parque Suécia, em Belfort Roxo. Parque Suécia, Parque São José. Querido, se você for para a Baixada Fluminense, lá você ouvir algum lugar, jardim ou parque, você foge. Porque de jardim não tem nada, nem de parque também não tem parque, nem nenhum jardim. Então eu estava lá num lugar chamado Parque Suécia, que de Suécia não tinha muita coisa. Né? Eu estava lá num lugar chamado Parque São José, mas o São José já tinha fugido de lá há muito tempo, estava só o parque vazio. E a gente fazia um trabalho evangelístico na casa de uma senhora já há algum tempo. Era necessário a gente encontrar um lugar para a gente alugar e construir a igreja. Né? E saiu eu e um colega meu, o Robson Aguiar, que está lá na direção aí, com o presidente do conselho do COGEM, sei lá, um negócio desse de educação. E aí estávamos eu e o Robson estava com um fusquinha vermelho, era o carro dele, nós fomos procurar um lugar no bairro. A luta foi tanta, a tribulação foi tanta naquele tempo, que a roda do carro até saiu. A gente amarrou a roda do carro lá com os parafusos, com os barbantes, sei lá, sei que a gente foi. Era obra de Deus a gente ir para aquela área naquele dia. E nós fomos e rodamos de um lado para o outro. E depois eu parei um pouco, fiquei na casa de uma das irmãs. E me vem o Robson correndo. Fala assim, eu encontrei o lugar onde nós vamos fazer a igreja. E eu falei assim, então vamos lá ver. Quando eu cheguei lá,
Era uma casa abandonada no meio de um mato, tudo arrebentado, tudo destruído. Eu falei com o Robson assim, Robson, vamos ver se a gente consegue encontrar um outro lugar, Robson, é aqui. Eu falei, varão, mas olha o estado dessa casa, como é que a gente vai trazer o povo para cá? É aqui, querido, é aqui que Deus quer que a gente reconstrua a igreja. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Mas o lugar era horrível, era péssimo, ninguém acreditava naquele lugar. A gente procurou saber quem era o dono. E um colega, os vizinhos ali falaram, olha, é seu João, mora em tal lugar, assim, assim, assim. Nós fomos lá, conversamos com o seu João falou, não alugo aquilo para ninguém. Aquilo lá eu vou reformar, vou construir umas casas, eu não alugo. E a gente foi conversando, o seu João falou que alugava para a gente. Falando, tá bom. Aí fechamos o aluguel. A gente ficou um ano, reformando aquela casinha para se tornar igreja. E aquele lugar que não parecia ser nada, aquele lugar que pela aparência era horrível, aquele lugar que não traria benefício nenhum naquela localidade. Hoje nós temos lá um templo enorme para mais de 400 pessoas, um lugar em cima maravilhoso, um lugar embaixo com um salão social amplo, a comunidade está presente ali. Deus nos abençoou de uma maneira surpreendente. Eu não acreditava que Deus pudesse fazer aquilo naquele lugar. Eu não acreditava que Deus pudesse realizar tamanha obra. Pelos olhos humanos a gente não consegue ver, querido. Mas se nós pedirmos a Deus que nos dê visão espiritual, se Deus abrir os nossos olhos espirituais, nós vamos conseguir ver, mesmo nos lugares mais difíceis, escabrosos, tortuosos, lugares arruinados de geração em geração, nós conseguiremos ver o mover do Senhor, o agir do Senhor, o sobrenatural do Senhor, a restauração do Senhor. Aleluia! Mas eu preciso decidir romper com aquilo que me atrapalha, me angustia, que me fere, que me mantém na terra da sequidão. Porque se eu decidir pela fé, Deus pode me levar para um lugar onde Ele vai realizar o seu agir, o seu mover, o seu haja no meio. Aleluia! Glória a Deus! Se eu decido pela fé, eu saio da terra que me angustia, eu vou para a terra que Deus quer. Se eu decido pela fé, meu irmão, eu vou para o lugar onde Deus está movendo, onde Deus está agindo, onde Deus está trabalhando. Querido, é propósito de Deus na nossa vida. Filipe estava em Samaria. Filipe era um avivalista, um evangelista, um diácono do Senhor. Milagres aconteceram nos mais diversos, um avivamento enorme em Samaria. Mas ele é arrebatado e ele vai parar no deserto para falar apenas um homem, para falar um eunuco da Somália. E ele então, no primeiro momento ele não entende por que ele saiu de lá, mas ele obedece, se aproxima daquela carroça, ele fala com aquele homem, um alto funcionário da Etiópia, prega o evangelho para ele, batiza aquele homem, e esse homem vai embora. Talvez você pense assim, como que Deus faz isso? Tira um homem lá do meio de Samaria, onde está acontecendo um avivamento enorme, leva o homem para o meio de um deserto para ele pregar apenas uma pessoa. Mas aquela única pessoa que recebeu o evangelho, foi batizada, ela foi para dentro da Etiópia. Deus começou a gerar um mover imenso naquele lugar. Querido, e o norte da África naquele tempo foi abençoado pela vida de um único homem que foi salvo no meio do deserto. Você não consegue perceber, a gente não consegue ver além aquilo que Deus é capaz de realizar, querido, quando a gente decide pela fé viver os propósitos de Deus na nossa vida. Glória a Deus! E aí, meu irmão, eu termino quando a gente vai lá para Gênesis capítulo de número 22, quando Abraão tem que tomar a maior decisão da sua vida. E nessa maior decisão da sua vida, em Gênesis capítulo de número 22, olha o que o Senhor fala com ele. Pois Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em sacrifício sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão é chamado pelo Senhor para sacrificar o seu filho Isaque, o seu filho da promessa. Abraão poderia murmurar, mas ele decidiu adorar. Abraão poderia ter desobedecido, porque era o seu filho, mas ele preferiu adorar.
Abraão decidiu adorar porque ele está crendo no milagre, amém? Você precisa decidir adorar hoje porque você está crendo no milagre que Deus tem para você, para a sua vida. Abraão decidiu sair daquela terra, Abraão decidiu se afastar do seu sobrinho Ló, para ser ainda mais abençoado, e Abraão decidiu pela fé adorar, mesmo que Deus lhe tivesse pedido o seu filho Isaque em sacrifício, adorar no meio da prova. Era a maior prova que Abraão estava vivendo, mas ele decidiu adorar, e ele foi para o monte para sacrificar Isaque. Isaque representa muito valor, mas Abraão renunciou aquilo que era de muito valor na vida dele, porque ele cria no milagre de Deus. Abraão abriu mão do seu Isaque, ele estava disposto a perder o seu Isaque, porque ele cria no milagre de Deus. Você vai decidir, querido, à medida que você crê no milagre de Deus na sua vida. Você vai decidir pela fé, à medida que você crê que Deus pode agir em qualquer lugar onde você estiver. Você vai decidir pela fé, vai sair da tua terra, da terra que te angustia, à medida que você crê na promessa de Deus para a sua vida. Que Abraão, ele creu no milagre de Deus. Ele creu que Deus poderia ressuscitar Isaque. Deixa Deus fazer na tua vida aquilo que Ele quer. Se você tiver que renunciar a algo de muito valor para se tornar um adorador, abra mão e se torne um adorador para a glória de Deus e creia no milagre do Senhor na tua vida. Se você tiver que renunciar a algo, que perder algo, que entregar algo ao Senhor que te custe muito valor para se tornar um adorador crendo no milagre de Deus, faça isso. Renuncie, perda, entregue. Porque quando Abraão levantou o machado para cortar o seu filho Isaque no meio, o anjo do Senhor bradou, Deus trouxe o livramento, não foi necessário nada disso acontecer, porque ele já tinha renunciado primeiro no coração dele, porque ele já tinha perdido Isaque primeiro no coração dele, porque ele já tinha entregue Isaque primeiro no coração dele. E quando a gente faz isso, querido, a provisão vem. Quando Deus percebeu que Abraão não precisava mais ser provado, nem imolar o seu filho, porque ele no coração dele já tinha entregue, a provisão veio, o milagre se realizou, se concretizou, meu irmão. Depois da entrega vem a bênção, depois da renúncia vem o milagre, querido. Depois do teste, depois da prova, vem a bênção do Senhor na sua vida. Ele subiu o monte pela fé, eu creio, Deus vai realizar um milagre. Mas ele entregou o Isaque. Sabe, às vezes você não decide, porque você tem alguma coisa de muito valor na sua vida. Você tem um Isaquezinho aí, ó, bem pertinho de você, e Deus está pedindo para você entregar o teu Isaque, para você viver o milagre de Deus. Você não entrega. Deus está dizendo para você renunciar o teu Isaque hoje, mas você não renuncia, não toma a decisão de renunciar, e aí você não vê o milagre de Deus na sua vida. Deus está pedindo para você perder o teu Isaque. Esse Isaque pode ser o teu lugar seguro, pode ser alguma coisa que traz conforto para você, que traz satisfação para a tua vida. Deus está pedindo para você entregar hoje, e aí você vai viver o milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Eu, por mim, continuava lá embaixo. A Baixada é minha terra, lugar que eu nasci, que eu vivi até hoje. Eu, por mim, continuava lá, a igreja rompendo, crescendo. Em um ano a gente ganhou 80 pessoas para Jesus. Num lugar pequenininho que tinha 200, você ganhar 80 pessoas no único ano é viver a multiplicação do Senhor. Mas meu carro já tinha sido roubado 2 vezes. Mão armada, as pessoas vieram, renderam a gente, tira a gente do carro com violência, grita, xinga. Deus poderia dar livramento, Deus podia dar livramento. Eu nunca fiz uma renúncia tão grande como eu fiz naquele dia, no meu ministério, por causa da minha família. E um dia eu vi minha esposa e meu filho falando assim: pai, vamos para lá, para Petrópolis. E o Marcos, meu filho menor, de 16 anos, falou assim: pai, vai porque
o Senhor vai levantar uma outra pessoa para cuidar do teu povo lá em Saracuruna, e lá vai continuar sendo bênção. Mas Deus está chamando você para ir para uma outra terra, para um outro lugar. E sabe, eu tive que renunciar um ministério frutífero para viver um novo tempo de Deus aqui. Eu sei que é um tempo de milagres que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Quando a gente renuncia a algo que é tão valioso, tão importante para a gente, pela fé, Deus tem um milagre maravilhoso para realizar na nossa vida, já, hoje, agora. Deus está chamando você para tomar decisões. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Decida com fé. Sai da terra onde você não consegue ser pleno e nem se achegar a Deus. Sai dela. Hoje tome uma decisão. Rompa em nome de Jesus. Sai do lugar, vai para uma outra terra. Se você está num lugar que não te edifica, que te fere, que te maltrata, vai para um outro lugar, crendo na promessa de Deus para você, crendo que Deus tem algo para realizar na sua vida. Entregue-se a Ele, entrega tudo. Hoje é tempo da gente entregar tudo a Deus. Decida que você vai viver os milagres de Deus, no nome de Jesus. Olha, ou você é cristão de todo o teu coração e você crê nos milagres de Deus, no sobrenatural de Deus, ou você vai viver recuado. E Deus não tem prazer naquele que recua. Deus tem prazer naquele que avança, que olha para frente, que vai, que avança, que crê no milagre do Senhor, que crê na promessa do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, amém? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Eu quero convidar você para vir ao altar. A gente termina o culto aqui no altar de Deus. Vem para o altar do Senhor que a gente termina o culto aqui. A gente fala com Deus aqui. Se você tem dificuldade de decidir, se você até agora, se hoje Deus trouxe a tua lembrança, se hoje Deus trouxe a tua memória algumas coisas que precisam ser renunciadas, toma decisão hoje, renuncia pela fé e creia que Deus tem um milagre para realizar, que Deus tem coisas grandes para fazer. Aleluia. Se você está numa terra, querido, onde você não tem encontrado a plenitude de Deus, a graça de Deus, Deus tem uma promessa de crescimento, de fecundidade, de multiplicação para a sua vida, para você avançar, romper em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é